Falando de COP28 agora, a falta de consenso entre os países faz a cúpula da ONU sobre a crise climática ser estendida. Pois é, o evento termina hoje, mas com discordâncias sobre os combustíveis fósseis que ainda não foram resolvidas. Fica difícil dizer, então, portanto, se é possível chegar a um acordo final ou não. Vamos jogar a batata quente para o Américo Martins, que está com a gente. Ele vai contar como é que andam as negociações em Dubai. Você ouviu a minha pergunta, Américo Martins? Quero saber qual é o seu palpite. Olá, Tainá. Olá, Uribe. Bom, o meu palpite é que essas negociações vão continuar por muitas horas ainda. Neste momento aqui em Dubai, são 10 horas e 11 minutos da noite. A intenção inicial dos organizadores da COP era ter terminado essa reunião, essa conferência ao meio-dia, portanto já estamos bem atrasados. E a notícia é que essas negociações em salas como essa, onde estão chegando os delegados, discutindo vários aspectos de um longo texto de negociação, essas negociações vão entrar pela madrugada e vão consumir muitas horas durante o dia, na quarta-feira também. Existe gente já dizendo que talvez chegue até quinta-feira. Já virou quase uma tradição essa questão dos atrasos nas reuniões da COP, porque aqui trata-se de assuntos muito sensíveis, existe uma discordância muito grande entre os interesses de cada país e são 198 países representados aqui. Todos eles têm que concordar de forma unânime com um texto. Esse texto acaba virando um mínimo denominador comum. Mas houve um problema muito sério aqui, Tainá e Uribe, que foi o seguinte, a questão dos combustíveis fósseis. Existe uma expectativa muito grande da sociedade e de muitos países de que essa é a COP, que você precisa incorporar no documento final medidas que vão levar a um corte gradual no consumo e também na produção de petróleo, gás e carvão. Isso não aconteceu. O texto que foi colocado em negociação pela presidência da COP, que é dos Emirados Árabes Unidos, um grande produtor de petróleo, inclusive, esse texto era muito tíbio, muito fraco com relação à eliminação, pelo menos gradual, desses combustíveis. Houve uma reação muito forte de vários países. Estados Unidos, União Europeia, o próprio Brasil, que acredita que os países desenvolvidos devem começar já a eliminar parte aí do seu consumo do petróleo e especialmente das pequenas ilhas que estão muito ameaçadas com as mudanças climáticas, elas podem desaparecer. Do outro lado, a OPEP, o cartel dos grandes produtores de petróleo e gás, está fazendo muita pressão sobre os Emirados Árabes e os outros países, dizendo que não vai aceitar nenhuma condenação dos combustíveis fósseis. Então nós temos este impasse. Hoje, o diretor-geral da COP, não o presidente, mas o diretor-geral, o braço direito do presidente, que é o Sultan Al Jaber, que por coincidência ou não, também é o CEO da principal indústria petroleira aqui dos Emirados Árabes Unidos, o diretor-geral disse que espera colocar frases históricas sobre os combustíveis fósseis nesse texto final. Mas a pressão dos dois lados é muito grande. O que vai acontecer? Nós vamos acompanhar essa negociação madrugada dentro e quarta-feira dentro, esperando que o mundo chegue aí num consenso pelo menos mínimo da necessária transição energética. Tainá e Uribe. Américo, a gente estava conversando outro dia sobre a menção do aumento da temperatura média global, porque parte dos países defende 2 graus Celsius e o Brasil estava defendendo 1,5 graus Celsius, ou seja, para que se mantenha esse patamar. Chegou-se a um consenso de uma meta para os próximos anos? Ainda não chegou-se esse consenso, isso também pode mudar nesse texto, na verdade o texto inteiro pode mudar, mas haviam algumas indicações positivas falando nesse 1,5 graus. Esse 1,5 graus é a média de elevação da temperatura no mundo, a temperatura média em relação ao período pré-industrial. Nós já estamos batendo muito perto disso, no mínimo 1,2. Este ano vai ser o ano mais quente da história, na verdade já é o ano mais quente da história. Não terminamos o ano, mas já sabemos que 2023 é o ano mais quente da história. Nós estamos vendo a cada momento, em vários países do mundo, eventos climáticos extremos. Então, o grande causador disso, o principal fator de causador dessas mudanças climáticas são os gases de efeito estufa, que são emitidos especialmente pelos combustíveis fósseis. Por isso, essa questão tão importante dos combustíveis fósseis. Logo no início da COP aqui, houve um avanço muito importante, a criação do Fundo de Perdas e Danos, que era um pedido aí dos países mais pobres e mais atingidos, já muito atingidos,
atingidas pelas mudanças climáticas, e esse fundo foi criado. Agora espera-se que também haja algum tipo de avanço com relação aos combustíveis fósseis, dentro, obviamente, de preferência nessa pegada de no máximo 1,5 graus de aumento da temperatura, porque isso já está causando danos muito fortes no clima em várias regiões do mundo, inclusive, infelizmente, no Brasil.